Olá, olá, olá. Que Deus abençoe muito o seu dia, a sua família, seu trabalho, seu ministério. Tudo que você fizer seja próspero, seja abençoador, seja útil para a vida das pessoas à tua volta e para benefício da tua vida e família. Em nome de Jesus. Quero ler só um texto aqui em 1 João, o capítulo 1, verso 18, diz assim, ó: Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Dentro do contexto aqui geral, nós estamos falando primeiramente, os 4, 5 primeiros versículos vai falar que o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, que tudo foi feito pelo verbo. E João vai descrevendo este verbo, vai falando deste verbo e logo ele revela que este verbo é Jesus Cristo. Esse texto que nós estamos lendo está falando sobre sobre conhecer Deus, sobre quem é Deus e como Deus pode ser revelado. Eu quero que você entenda isso. Quando o texto está dizendo ninguém inclui todos que já existiram, existem ou existirão. Ninguém jamais viu a Deus. Então entender isso é a gente entender que essa patifaria que está acontecendo no nosso meio, pessoas aí vendo Deus, vendo anjos, vendo o Espírito Santo, isto é uma tolice. Ninguém viu a Deus, mas é somente na pessoa de Jesus Cristo que nós vemos Deus agindo. Eu acho fantástico que esse texto vai chamar Jesus de o Deus unigênito, o gerado de Deus o Pai. Tem Deus o Pai, não é uma escala e não são muitos deuses. Deus é uma trindade, ele é 3 pessoas numa só, agora eu vou esqueci a palavra. São 3 pessoas neste Deus que tem todo o poder para fazer todas as coisas. Eu esqueci realmente a palavra. Então, o que nós precisamos entender, ninguém nunca viu Deus, ninguém jamais viu Deus, nenhuma pessoa, animal, nenhum ser criado viu a Deus. E aqui o texto é ninguém jamais. Então, 2 afirmativas negativas: ninguém nunca viu Deus, ninguém jamais viu Deus, tá certo? Então, nenhuma pessoa, em hipótese alguma, em tempo algum, viu Deus. Este é o fato. Os meninos do Antigo Testamento viram revelações da pessoa de Deus, mas não entenderam isso como anjo, Deus se mostrando como alguém ali, como uma pessoa em carne, mas não era a identidade de Deus. Essa identidade, quando nós tentamos entender como é Deus ou quem é Deus, e aqui eu sempre digo o seguinte: se eu te mostrar uma foto, mesmo que eu tivesse uma foto de Deus e te mostrasse, ó, este aqui é Deus, você ia dizer assim, é a nossa fala, para você ver a nossa dificuldade de comunicação, a nossa dificuldade de darmos intensidade ao que nós estamos falando. Nós diríamos assim, alguém te perguntaria, você conhece Deus? Você vai falar, conheço. Por quê? Porque você viu uma foto. Mas ver uma foto de uma pessoa não quer dizer que você conhece a pessoa. E aqui no nosso mundo ainda, como é vendido muitas ideias bonitas de pessoas, mas também, né? A gente acha que conhece os atores aí de filmes, novelas, programas, e esquecemos que tudo isso é feito só para nos distrair, e isso é feito de acordo com a imaginação de alguém. É vendido uma imagem de um herói, o John Wick, né? Aí o Keanu Reeves é o cara que faz e acontece, só que essa pessoa não representa o ator,
ela é um personagem que ele está imitando. E a gente vê o ator depois, lembra do personagem e vincula o personagem à pessoa. E isso é uma ilusão, tá? Então, aqui para nós, para que nós tenhamos uma visão clara, é em Cristo. A pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, se revela. Somente olhando para Cristo, a gente pode ter uma visão de quem é Deus. De quem é Deus? É o Filho unigênito, é o Deus unigênito que está junto do Pai. É Ele quem revelou quem é Deus. Quando você vê Jesus agindo, falando, quando você vê Jesus se portando da forma como ele se portou aqui na terra, você tem Deus interagindo com os seres humanos. Então, se você quer conhecer a Deus, você tem que olhar os evangelhos, você tem que olhar as cartas e ver como que isso aconteceu, como é que os meninos do Novo Testamento ali, os que andaram com Jesus, aqueles que tiveram contato em segunda mão com Jesus, como é que eles entenderam esse Deus, como é que eles viram esse Deus, como é que eles descrevem esse Deus. Isso nos dá a visão de quem é Deus na pessoa de Jesus. Isso que eu quero que você entenda. É o Deus unigênito que está junto do Pai. É Ele que revela quem é Deus. Um Deus com uma intensidade de amor que não está na nossa alçada. A gente fala de amor, mas o nosso amor é uma ideia muito trivial, muito superficial. Nós falamos de amor, de pessoas que amam, de pessoas que matam por amor, mas essa descrição é errada de amor. Quando você pega o capítulo 13 de 1 Coríntios, você tem uma descrição deste amor. E ele é sofredor. É um amor que se doa. Assim, é o amor que quer o benefício do objeto amado. Então é por isso que a gente entende, somente assim que a gente entende, que Cristo vai para aquela cruz. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e essa maneira absurda e absoluta, de tal maneira que deu de graça o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê no Filho unigênito não pereça, seja lançado no inferno, mas tenha a vida eterna junto de Deus. É vida, separado de Deus é morte eterna. Para que todos nós tenhamos esta oportunidade de um dia morarmos com Deus tranquilamente, né? Nós precisamos receber o Filho. João 1,12 vai dizer assim, ó, que a todos quanto receberam Jesus Cristo, a estes Deus os tornou seus filhos, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Tá certo? Puramente isso. É entender que sem Cristo nós estamos perdidos. Sem Cristo o inferno é garantido. Mas em Cristo Deus nos dá esta oportunidade de irmos morar com Ele. E não só isso, em Cristo Deus nos torna seus filhos. E isso é um negócio que, por mais que eu tente que pensar, como graça também, a gente não consegue nem minimizar, nem maximizar. A gente não consegue condensar isso numa ideia. Ela extrapola a nossa imaginação e as nossas palavras. Então, assim, você quer conhecer Deus? Você tem uma necessidade no teu coração, um desespero de conhecer Deus? É Jesus Cristo. Você quer saber como é que Deus age, como é que Deus faz? É Jesus Cristo. Você quer saber o que Deus quer de você? Ouça Jesus Cristo. Tá certo?
Jesus está falando por todas as escrituras. No Antigo Testamento ele diz que é elas que falam de mim, ou que testemunham de mim, são elas, as escrituras. Nós olhamos para as escrituras do Antigo Testamento olhando para Jesus, procurando Jesus, entendendo que elas estão falando que Jesus vai vir. No Novo Testamento nós temos os evangelhos que falam do Jesus presente, e depois nós temos o Atos, que é a igreja de Jesus em movimento. Depois nós temos as cartas, como deve ser a igreja de Jesus, como deve ser as pessoas que são de Jesus, é isso que vai ser descrito. E você tem o Apocalipse, dizendo quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino, como será esta glória, como será este tão maravilhoso. Tá certo? A Bíblia fala de Jesus. A Bíblia fala de Jesus. Abre teus olhos para toda essa conversa fiada que você está ouvindo. A função da Bíblia é te mostrar uma pessoa, e essa pessoa é Deus, e esse Deus está vivo e encarnado na pessoa de Jesus Cristo, que é um homem que andou pela terra e que foi para a cruz, por minha causa, minha culpa, por tua causa, tua culpa. Então entenda, Jesus é o personagem mais importante da tua vida, e é Ele que você precisa conhecer. Entenda isso e viva isso. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia.